Então, seguindo aqui. O que que eu fiz, né? Eu vim aqui no Photoshop, não precisa de vocês fazerem nada no Photoshop ou abrir o Photoshop. Agora, vamos ser sinceros, para você trabalhar como front-end, desenvolvendo telas, seja para mobile, desktop, web ou o que seja, você precisa entender pelo menos o básico aí do Photoshop, né? Então eu fiz uma coisa bem básica, que foi pegar uma imagem de um hotel, colocar aqui no fundo, ó, tá até como imagem back, né, na camada aqui inferior. Deixa eu redimensionar um pouquinho porque está fora da resolução da gravação. Pronto. Aí aqui então eu tenho as camadas. Eu vou mandar para vocês todos os arquivos, o PSD, todas as imagens que eu utilizar. Só para dar uma breve explicação para você entender um pouco, né, do trabalho externo do front-end. Então eu criei aqui um background, coloquei uma cor um pouco mais escura nele, né? Fiz aqui com alguns filtros com Photoshop, deixei ele com um desfoque e uma cor mais escura. E aqui eu criei também uma área, vou aqui tirar para vocês poderem ver as camadas de cima, eu criei uma área que seria o fundo do login, né? Então fiz um retângulo aqui com as ferramentas do Photoshop e nesse fundo do login eu coloquei uma transparência, uma opacidade. E aí fui adicionando componentes, ó, adicionei aqui um retângulo com borda arredondada para inserção, né, do usuário, né, outro para inserção do texto da senha, né, aqui um ícone que eu coloquei também para ele, que é o ícone do usuário, ó, como vocês podem ver, né, tem um outro ícone para a senha e tem aqui um retângulo também para o botão, ok? Um texto no botão e uma logo aqui acima que vai ser a logo do nosso projeto. Então essa é a estrutura da tela do login. O que que eu fiz? Eu peguei a ferramenta de corte, depois que eu desenvolvi isso, e cortei esta parte aqui central, porque eu não preciso levar isso de forma independente para o meu projeto. Eu posso levar somente essa estrutura do centro e a imagem de fundo. E aí, então, com base nisso, eu vou estruturar aqui o projeto. Então, na pasta de login, na pasta de arquivos, você vai ter uma pasta imagens. Então, depois eu vou colocar uma pasta de ícone e por aí vai inserindo, né, as informações do nosso projeto. Eu coloquei aqui a imagem do background do fundo, né, aquela imagem cortada que é a parte central, e deixei os ícones aqui também, caso vocês queiram utilizar ele separado, de outra forma, e, né, a sua escolha. Vamos voltar aqui então para o desenvolvimento. Vamos lá. Aqui no desenvolvimento, eu vou então ter que colocar primeiro o fundo da minha tela, correto? Então nós vamos ter as propriedades aqui, né, no canto direito para nós podermos trabalhar isso. Se você subir tudo aqui, você vai ter os recursos divididos por categorias. Na categoria de aparência, você tem o backcolor, que é a cor de fundo, e tem o background image, onde você pode clicar aqui ao lado e importar um recurso aí de imagem. Então vamos lá. Aqui está a nossa pasta de... Deixa eu acessar ela aqui, ó. Do curso, arquivos e imagens. Ah, eu tenho que utilizar essa? Não, você pode fazer da forma que você quiser. Por isso que eu mostrei ele para vocês como que eu tinha desenvolvido, né? Porque se você quiser desenvolver de outra forma, tranquilo. Pode ser qualquer imagem aí no fundo. Vou clicar em OK. Ah, mas essa imagem não ficou legal, porque ela é muito maior, né? Eu não sei nem qual o tamanho aqui dessa imagem, deixa eu verificar, mas isso não vai importar muito, 1166 por 800. Ela é muito maior do que o tamanho da minha tela. Qual o tamanho da minha tela? Vamos olhar aqui embaixo, ó, 753 por 489. Então o que eu posso fazer? Aqui eu tenho algumas opções de configuração dessa imagem. Então logo abaixo eu tenho um background image layout que está como tile. O tile ele mantém o mesmo tamanho da imagem. Eu quero que ele redimensione, que ele se ajuste conforme o tamanho da minha tela. Então eu posso utilizar o Stretch, beleza? Então olha lá. Agora, você tem que tomar um cuidado, porque se a sua tela for, por exemplo, um pouco mais achatada, olha o que vai acontecer. A imagem também vai se achatar. Então, você tem que ter um cuidado com o tipo de imagem que você usa. Eu peguei, obviamente, uma imagem retangular. Por que eu peguei uma imagem retangular? Porque hoje em dia, né, os monitores ele tem esse padrão retangular. E eu quero que esta minha tela ela inicie maximizada. Por enquanto, eu vou até clicar aqui no iniciar para a gente poder rodar uma vez. Ela vai inicializar do tamanho em que está aqui, né, com aqueles, nem lembro aqui de cabeça, não foi 651 por 489, ó. Então ela vai abrir com esse tamanho. Inclusive aqui já tem a opção aqui embaixo, ó, do Start Position, como que eu quero que ela se posicione na tela.
e do Windows State, que é o estado da janela. O estado da janela estando normal, ele abre conforme esse tamanho, ou essa estrutura que nós temos aqui. Eu quero que esse estado seja maximizado. Então, independente do tamanho do meu monitor, a janela vai abrir maximizada, ou seja, em tela cheia. E aí depois nós vamos ter que fazer o posicionamento na parte central, né, da estrutura do login, com o botão, com as caixas de texto, né, e com os demais componentes ali que serão necessários. Então, assim que ele carregar aqui, nós vamos ter a janela aberta, né, naquele tamanho que está definido aqui, e em nenhuma posição ainda aleatória, ok? Ó, então tá aí ela. Dessa forma não me atende. Eu quero que ela abra totalmente aqui maximizada na tela. Então eu vou fechar, ele vai parar o debug. Assim que ele para o debug, eu posso então continuar as configurações. Nós vamos continuar na próxima aula.